pessoal, mais uma vez estamos aqui, né? Eu sou Karina Bastos e a gente vai abordar hoje, né, mais uma vez um tema solicitado pelo professor Alisson Araújo para a disciplina de gramática textual aplicada ao ensino da língua portuguesa. E no vídeo de hoje, né, ele propôs para a gente falar acerca dos advérbios e como eles podem assim influenciar para a coesão textual, né? Coesão e coerência, como é que ele pode colaborar para a coesão, para que exista coesão e coerência dentro do texto. Eu gostaria de relembrar aqui, e isso do ponto de vista da autora Irandê Antunes. A gente vai só relembrar aqui para que serve a coesão dentro do texto, certo? Segundo Irandê, a coesão é a propriedade pela qual se cria e se sinaliza toda espécie de ligação, de laço, que dá ao texto a unidade de sentido ou a unidade temática. Ou seja, é a ligação que existe entre as ideias do texto. E aí, nesse livro, né, Lutar com Palavras, Irandê, ela salienta que não existe texto sem gramática e também, e acima de tudo, não existe gramática sem o texto. E é por isso que ela propõe assim, esse olhar reflexivo, né, sobre as classes gramaticais de uma maneira mais textual, né, pensando mais no texto em vez de nas classes gramaticais apenas com o objetivo de determinar, né, as orações de forma sintática. E aí a gente trouxe, né, nesse vídeo que a coesão ela acontece, né, por meio de relações textuais. Uma das relações textuais é a reiteração por substituição. A reiteração acontece justamente quando um termo retoma algum termo que já foi mencionado, né, dentro do texto. E a substituição, que faz parte da reiteração, ela vai variar os termos constituintes dentro daquele nexo textual. E esse procedimento, né, que inclui a substituição de um termo por um pronome, por um advérbio, ou por um sinônimo, ou hiperônimo, ou por uma descrição que dentro do contexto parece relevante. Nesse nosso vídeo a gente vai focar mais em como os advérbios eles contribuem, né, nessa questão de substituir um termo por outro, mantendo o sentido do texto e deixando-o coeso, certo? Então, nesse sentido, a autora ela propõe o seguinte, e aí a autora propõe que a substituição de uma palavra por um pronome ou por um advérbio constitui uma substituição gramatical. E aí ele é um recurso, né, da reiteração, um recurso reiterativo, que promove a retomada de referências feitas em segmentos presentes dentro do texto, criando assim a continuidade necessária, né, para a coerência, ou seja, ele vai retomar um texto que já foi mencionado dentro do texto, promovendo a unidade de sentido. Ele vai evitar que se perca o sentido ou que as palavras sejam jogadas como que ao vento, né? Ele vai promover o sentido, a unidade daquele texto, promovendo assim a coesão e a coerência por consequência disso, né? E aí a autora traz o seguinte exemplo. O imperador Dom Pedro II sempre se empenhou em mudar a imagem externa do Brasil e em transmitir seu verdadeiro aspecto civilizado. Ele visitou pessoalmente a Exposição Universal da Filadélfia em 1876. Lá teria conhecido Alexander Graham Bell, que lhe apresentou sua mais nova invenção, o telefone. Ao testá-lo, o imperador teria dito ao inventor americano que
Estando disponível no mercado, o Brasil seria o seu primeiro comprador. E a fonte, né, desse exemplo é Folha de São Paulo, 19 de novembro de 2000. E aqui nesse exemplo, nós observamos que ocorreram 8 pronomes: si, seu, ele, que, lhe, sua, lo e seu. E um advérbio, que foi lá. Todos esses pronomes e esse advérbio substituíram, então todos esses termos, né, eles substituem, no caso do advérbio lá, ele substitui, retoma, né, ou substitui o termo anterior, Exposição Universal da Filadélfia. Mas para que a gente perceba essa substituição, né, a substituição correta, a gente precisa fazer uma leitura cuidadosa para não confundir na identificação do referente da última ocorrência do pronome seu. Então é preciso a gente fazer uma leitura, né, cuidadosa para a gente entender a que esse termo, né, esse advérbio, ele está retomando, a quem que este advérbio está retomando dentro do texto. Então, no âmbito, né, da substituição gramatical, sobressaem algumas unidades da gramática que são utilizadas para fazer essa substituição, como no caso dos pronomes e de alguns advérbios, que na sequência do texto eles vão funcionar apenas como substituidores, né? No entanto, os advérbios eles também servem como conectores, assim como as conjunções, como as presunções. Eles podem servir também nesse recurso, né, da conexão. Eles fazem também essa conexão dentro do texto, contribuindo assim para a coesão textual. Mas nesse caso, especificamente, eles vão servir como substituidores junto com os pronomes. Só que essas unidades, elas não têm autonomia referencial, ou seja, nem sempre elas vão se referir ao mesmo termo, porque elas precisam depender do termo antecedente a que estão retomando. E nesse sentido, né, sobre substituição gramatical, é interessante o que a autora ela propõe como reflexão também. Ela diz o seguinte: muita gente confunde nomenclatura gramatical com regras de uso da gramática e pensa que saber essas coisas é saber a gramática que vale na hora de escrever um texto. Muitos pais, inclusive, ficam tranquilos quando veem que é isso que a escola está ensinando. Nem que seus filhos só muito raramente sejam solicitados a ler e a escrever. E quase nunca vivam a experiência de avaliar com fundamento o que seria um bom texto. Para muitos, a nomenclatura, as análises sintáticas bastam, e podem até bastar, dentro dos muros estreitos da escola, mas não bastam na vida normal de pessoas cidadãs que vivem e se movimentam numa sociedade letrada. Então, vale aí essa reflexão, né, que a autora Irandê Antunes propõe para a gente. Dentro dos muros da escola, né, estreitos, como ela diz, né, estreitos muros da escola, apenas como obtenção de nota, até vale, né, saber a nomenclatura, a função sintática das palavras dentro do texto, né, não saber pensar crítica e profundamente sobre um determinado texto, vale, mas para o mundo, né, para a sociedade letrada em que a gente tenta se enquadrar, isso não vai ser suficiente. Então é preciso mesmo que os profissionais de educação, nós, né, quais profissionais de educação e futuros, né, profissionais docentes, a gente saiba pensar nesse sentido e trazer propostas, né, de trabalho para os nossos alunos que pensem não apenas na função sintática das palavras ou das classes gramaticais, mas em como e, acima de tudo, como essas classes gramaticais elas influenciam, né, na elaboração
dos textos, contribuindo assim para a sua unidade de sentido, para a sua interpretação, né? Porque dessa forma a gente vai estar contribuindo para a formação de leitores críticos, cidadãos críticos e pensantes, né? E atuantes dentro da sociedade. Então é isso, né? Espero que tenha dado para vocês entenderem, compreenderem bem aqui a função dos advérbios para a coesão textual, né? Dentro da reiteração, da substituição gramatical, além também do seu trabalho como conectores. Eu agradeço, né, a oportunidade desse trabalho e até a próxima.